Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje estou assim numa forma mais, descontraída, digamos assim. Estou com uma camisola de desporto e tudo mais, porque este aqui é um vídeo que eu nunca gravei e que muita gente me disse que gostava que eu gravasse, que é basicamente o My Story, digamos, a minha história em relação aos ataques de ansiedade. Porque eu descobri há uns anos, cerca de 2 anos, que tenho ataques de ansiedade. Portanto, eu vou-vos contar basicamente a minha história em relação a isso e pode ser que também possa ajudar outras pessoas. E vamos lá então ao vídeo. Vou-vos desde já avisar antes do vídeo começar que eu neste vídeo estou bastante nervosa porque é um assunto um bocado privado, digamos assim, eu estou-me a expor à internet. Portanto, eu espero que vocês gostem do vídeo, mas o vídeo vai ter alguns cortes e eu vou estar bastante nervosa a falar. Eu perguntei, por acaso foi no Facebook pessoal do blog, eu nunca deixo o link lá em baixo na descrição do vídeo, mas eu vou tentar deixar, se não me esquecer. E eu tenho aqui apontado tudo num caderno para não me esquecer de nenhum ponto que vos tenho a dizer. Basicamente muita gente me disse que gostava que eu gravasse e gostava de saber mais acerca disso. Portanto, eu tenho aqui tudo o que eu tenho que falar neste vídeo e algumas pessoas fizeram perguntas depois para eu ter no vídeo. Eu agora basicamente vou-vos dizer o que é a ansiedade, porque muita gente não sabe o que é a ansiedade mesmo. Bem, a ansiedade normalmente é caracterizada por sentimentos de preocupação, medo, instabilidade, essas coisas assim. E tensão, especialmente porque muita gente fica nervosa. Quem tem ansiedade sabe o quão asfixiante, digamos, isto é. Portanto, isto é mesmo caracterizado por tensão, por medo, por preocupações. Normalmente é mesmo isso. E é importante referir que a ansiedade é algo que é útil para o ser humano, só que em excesso pode ser uma doença, pode ter problemas graves de saúde, tanto psicológicos quanto outros. E a ansiedade, enquanto perturbação psicológica, pode se tornar bastante incapacitante e limitadora em termos de algumas coisas, e eu vou-vos então contar a minha história. O meu primeiro ataque de ansiedade foi bem leve, digamos assim, foi em 2016, bem nos inícios de 2016. Eu não disse a ninguém, eu dizia a uma amiga minha naquela altura, e só ela mesmo é que sabe, se ela estiver a ver esse vídeo, ela sabe quem é que vai ser. Eu escondia mesmo de toda a gente, porque eu achava que era uma coisa que eu não tinha que dizer a ninguém. Nem aos meus pais eu cheguei a dizer, eu nunca disse aos meus pais, porque eram assim ataques que eu conseguia controlar a minha respiração e essas coisas todas, então eu não achei assim muito útil dizer aos meus pais. Eu era uma criança, tenho desculpas, ok? E a minha mentalidade naquela altura também era não preocupar ninguém, não dizer a ninguém. Então eu não disse a ninguém, simplesmente disse a uma amiga minha que ela me ajudava por vezes, quando eu tinha um ataque de ansiedade eu ligava-lhe e eu conseguia-me acalmar. Em 2017 os meus ataques de ansiedade pioraram bastante. Eu tive, entre 2016 e 2017, consegui ter um período de estabilidade porque não sei quem de aí tem ataques de ansiedade. Os meus conseguem ter um período de estabilidade, como um período em que literalmente estão no topo, estou super nervosa, não consigo controlar nada. E em 2017 esses ataques voltaram e voltaram de uma forma assim bastante grave. Eu cheguei a ter um ataque de ansiedade, foi por preocupações e por medos, como eu disse no início. Eu cheguei a ter esse ataque de ansiedade numa aula que até a minha professora, eu lembro-me perfeitamente, que até a minha professora de português, que era numa aula de português, disse que era melhor eu sair. E foi aí que eu decidi contar à minha mãe e ao meu pai o que é que se andava a passar comigo, porque eu tive aquele período que não tive nada, tive durante bastante tempo sem nada, então pensei que tudo tinha passado e que não era preocupante. Então basicamente eu deixei andar. Em 2017, como tive assim alguns ataques de ansiedade bastante graves, eu decidi então contar aos meus pais e foi aí que, obviamente, os meus pais ficaram preocupados e eu basicamente estive a falar com um psicólogo. Muita gente pensa que psicólogos é para malucos, só que acreditem que me ajudou imenso e eu acho que se não tivesse sido isso
era bastante pior, havia complicações piores. Portanto, acreditem que psicólogos não é para malucos e que qualquer pessoa pode consultar um quando não se está a sentir tão bem consigo, e especialmente com o seu psicológico. E foi isso que me ajudou. Nesse dia, desse ataque de ansiedade que eu tive numa aula, eu saí da sala para ir respirar, porque eu já não conseguia estar naquele sítio. Eu, quando tenho ataques de ansiedade, normalmente sinto muito... Eu tremo imenso, não consigo falar, começo a gaguejar imenso, eu não quero falar com ninguém. As minhas pálpebras começam tipo a tremelicar bastante. Eu fico com respiração muito ofegante, tipo, parece que vou mesmo ficar sem ar, parece que vou morrer literalmente. Isto depois junta-se o excesso de ansiedade, formam ataques de pânico, que é praticamente a mesma coisa. Não dizemos que seja a mesma coisa, porque ataques de ansiedade e ataques de pânico podem ser a mesma coisa, mas pânico é o pânico que é causado pela ansiedade, que foi o que aconteceu, por exemplo, neste dia. Eu estou-vos a explicar, estou a gaguejar um pouco, porque eu nunca expliquei isto a ninguém e eu não sou assim uma pessoa que tem ataques de ansiedade há algum tempo, mas também não sei se devo estar a falar disto. E é um bocado complicado falar destas coisas, parecendo que não. Pelo menos para mim, se calhar quem tem ataques de ansiedade também não se sente muito à vontade de estar a falar destas coisas. Muito menos para a internet, onde todas as pessoas podem ver. É complicado, pelo menos para mim é. Nessa altura, nesse dia, eu então falei com esse psicólogo que eu vos disse. Eu liguei logo porque já o conhecia há bastante tempo. E eu quero primeiro dizer que eu não tomo medicação para isto, ok? Eu nunca tomei medicação para a ansiedade, nunca tomei calmantes, nem nada do género. Só consultei mesmo o psicólogo e ele nessa altura disse-me que cada vez que eu tivesse esse ataque eu tinha que... primeiro não podia sair do sítio, porque sair do sítio eu estou a sair com os tremores, não é? Eu senti tremores no meu corpo todo, as minhas pernas mal se aguentam em pé, basicamente. E eu começo a sentir tonturas, então não é muito bom eu sair do sítio. Portanto, eu sair do sítio, ligar-lhe a ele, porque ele pode me ajudar a resolver este problema, este ataque de ansiedade. E primeiro tentar fazer exercícios de respiração, porque querendo ou não isso ajuda imenso. Isso a mim é o que me tem ajudado imenso a controlar os meus ataques de ansiedade. Há ataques de ansiedade que eu não consigo controlar com a respiração e eu começo a entrar mesmo em stress autêntico, ataques de pânico, digamos assim. Pronto, basicamente eu ligava-lhe cada vez que tivesse um ataque de ansiedade e explicava o que é que estava a passar, porque é que eu estava com aquele ataque de ansiedade e isso tudo. Durante o tempo os ataques também acalmaram isso tudo, mas eu quero dizer que eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu não pareço, mas eu sou uma pessoa demasiado nervosa e isso piora a nossa ansiedade, obviamente. Eu basicamente cada vez que me enervo ou que me irrito com alguma coisa assim demasiado, em excesso, digamos, eu tenho um ataque de ansiedade. E ultimamente isso tem acontecido bastante, cada vez que eu posso me estressar com a coisa mais mínima do mundo, eu vou ter um ataque de ansiedade. Isso é complicado e ultimamente eu tenho tido isso e tenho-me preocupado bastante, porque ninguém pode brincar com a sua saúde. E se vocês repararem, se vocês tiverem isto, vocês peçam ajuda e não deixem andar, digamos assim, porque é um problema muito sério, isto não é brincadeira. Apesar de algumas pessoas acharem que é brincadeira, há pessoas com ataques de ansiedade que podem vir a ter depressões. Isso é grave, isso é mesmo muito grave, portanto não brinquem com isso, por favor. Eu consigo-me então controlar mais, como eu já vos disse, em termos de respiração, consigo fazer alguns exercícios de respiração e acalmo-me. Ultimamente tem-se agravado essa situação, porque como eu vos disse inicialmente, eu tenho aqueles períodos que posso não ter nada durante, sei lá, meio ano, como eu posso estar super nervosa durante outro meio ano. Eu tenho picos assim demasiado altos, digamos. Cada vez que eu tenho então esses ataques, eu decido ligar para esse psicólogo, que é meu amigo, digamos assim, porque já o conheço há bastante tempo, foi com ele sempre que eu contactei em termos destes ataques de ansiedade. E eu prefiro primeiro controlar-me, ter calma com as coisas, pensar duas vezes antes de falar, porque eu posso estar a ter um ataque relativo a coisas que aconteceram nesse momento, normalmente é isso, como posso estar a pensar de repente assim numa explosão de coisas que aconteceram durante, sei lá, a última semana. Eu começo a pensar, começo-me a estressar. E eu sou aquele tipo de pessoas, como se costuma dizer, que faz
filmes a mais, eu não gosto de usar essa palavra, mas que faz filmes a mais por causa de certas e determinadas coisas, também não interessa, existem diversos motivos, portanto, isso piora a minha situação, mas a ansiedade faz isso mesmo a uma pessoa, vamos ser sinceros. Pessoas com ansiedade normalmente têm mais tendência a pensar em coisas, a estar sempre a pensar e depois não se conseguirem controlar em todas as coisas que pensam. Desculpem mesmo eu estar a gaguejar um pouco, só que eu estou a tentar explicar isto e eu estou a pensar em todas as coisas que já me aconteceram e é um bocado complicado, acreditem. Como os meus ataques não costumavam ser muito diários, semanais, assim, ter diariamente ou ter semanalmente, eu nunca optei por tomar medicação, porque eu prefiro tomar medicação só mesmo quando é mesmo necessário e não estar a tomar só por tomar, estão a ver? Então, como eu me conseguia controlar isso tudo, nunca tomei medicação, mas ultimamente, como tem sido pior, se calhar eu vou ter que falar com um especialista nessa área e ver se é mesmo necessário, se não é necessário, porque como eu já vos disse, eu tenho aqueles picos que posso estar muito nervosa durante uns tempos, mas durante outros estou super calma, super na boa. Depende também dos problemas que uma pessoa tem na vida, digamos assim, e nem todas as pessoas sabem lidar com os problemas da mesma forma, ok? Então, vocês podem saber lidar com os problemas de uma forma e eu posso saber lidar de outra. Portanto, os ataques de ansiedade também podem ser... Não tem... Ninguém... Como é que eu vou dizer? Nem toda a gente tem ataques de ansiedade, porquê? Porque há pessoas que lidam com as coisas de uma forma, há outras que lidam com as coisas de outra forma. Ninguém é igual e acho que ninguém deve julgar ninguém por causa disso, porque como eu já disse anteriormente, a ansiedade pode provocar depressões e isso não é brincadeira nenhuma. Apesar de hoje em dia muita gente pensar que isso ainda é alguma brincadeira e que é uma coisa da cabeça das pessoas, não é, acreditem, não é. E quando isso acontece, é mesmo bom consultar um psicólogo. Eu não referi outra coisa, eu tenho muitos... Os meus batimentos cardíacos já são um pouco acelerados, só que os meus ataques de ansiedade, literalmente o meu coração parece que vai se arrancar por todo o lado, que vai sair por aqui, que vai sair pela boca, que vai sair por todo o lado. Está super, super acelerado e isso é outro sintoma que eu tenho dos ataques de ansiedade. Dificuldade em respirar, graças a eu ter respirações assim muito aceleradas. Tenho dificuldade em respirar e começo a respirar mais rápido. É daí que eu começo a ter aquelas respirações. Por vezes, não é sempre, mas por vezes tenho assim uma pressão no peito, tipo umas pontadas. Não é bem pontadas, é tipo uma pressão, parece que é um aperto em conjunto com os batimentos cardíacos muito acelerados. Isso também é outro sintoma dos ataques de ansiedade. Quando eu estou, normalmente quando eu tenho um ataque de ansiedade, eu fico cansada, só que graças aos nervos com que eu estou, eu posso ter insónias. Isso é outro dos sintomas. Isso não me acontece sempre, acontece-me quando eu estou mais nervosa, quando eu penso mais em coisas que aconteceram, imaginemos, naquela semana. Eu às vezes não consigo mesmo dormir. Dores no corpo, sim, tem sintomas físicos. Dores no corpo é uma delas que eu também costumo sentir por vezes, não é sempre, mas quando eu tenho ataques de ansiedade mais consecutivos, dores no corpo é uma das coisas que eu também tenho. Muitos médicos dizem que pessoas que tomam calmantes só vai... eu tenho aqui escrito no telemóvel porque eu não anotei tudo no livro, no caderno, anotei algumas coisas também no telemóvel, mas muitos médicos dizem que os calmantes, para além de causarem dependência e potenciar o aparecimento de vários efeitos secundários, normalmente não... Como é que eu ia te explicar? Sem gaguejar. Não resolvem a ansiedade, por isso é que eu opto por ter então os meus momentos mais calmos, acalmar-me tipo em termos de respiração e não tomar comprimidos, medicação. Só assim em casos mesmo extremos é que eu vou optar por isso, porque eu não gosto de estar sempre a tomar comprimidos. Mas isso tem todas as coisas, até quando eu estou com dores eu prefiro não tomar comprimidos. Quando a dor é suportável, portanto... Há pessoas que preferem fazer psicoterapia, eu não sei o que é isso, vou ser sinceros, mas já ouvi falar. Existem vários centros, não sei se é centros, se é consultas de psicoterapia. Há pessoas que dizem que ajuda, mas isso é com cada qual. Há pessoas que ajudam, outras pessoas que não ajudam. Eu tenho então, já andei no psicólogo, falo com esse psicólogo há bastante tempo e para mim é o melhor. Acalma-me, eu consigo entender os meus problemas e, querendo ou não, ajuda. Não é para malucos como muita gente diz,
Bem, basicamente agora eu vou aqui ler algumas perguntas de algumas meninas. E a Joana Carranço perguntou: como é que lidas com os teus ataques de ansiedade? Eu quando tenho ataques de ansiedade faço então as minhas respirações, mas há ataques de ansiedade, recentemente eu tive um que eu não conseguia controlar sequer. Eu sou muito nervosa, então lidar com os meus ataques, eu não gosto de ter isto, ninguém gosta, só que eu normalmente é mesmo as respirações ofegantes e essas coisas é o que me dá mais nervos, digamos assim, porque eu fico super nervosa. Mas então eu tento controlar o máximo a respiração. Desde quando é que sofres com isso? Desde 2016, mas agravou-se em 2017, início de 2017. Já chegaste a ir a um especialista e tomar medicação para as crises? A um especialista, já falei então anteriormente do psicólogo, tomar medicação? Não. Bem, a Ana Raquel fez uma pergunta que eu sinceramente não te sei responder, porque não sei o que queres dizer com isto, que era como se sabes se a tua ansiedade é patológica. Eu não sei mesmo responder a isto, peço desculpa. Medicação tradicional ou não tradicional? Qual faz mais efeito em ti? Como eu já disse, eu não tomo medicação, eu tento controlar ao máximo as minhas respirações, porque para mim isso tem resultado e eu espero que isso continue a resultar para não ter que tomar então medicações. A Ana Raquel perguntou também como começa, como se desenvolve e como consegues finalizar em sucesso um ataque de pânico. Como começa normalmente é quando eu me enervo mais, quando eu estou mais nervosa, mais preocupada ou com medo de alguma coisa. Como se desenvolve, eu já disse, eu começo a ter todos aqueles sintomas que vos disse anteriormente no vídeo. E como consigo finalizar normalmente é acalmando-me mesmo muito bem. Eu bebo muita água, eu quando estou a tentar controlar a minha respiração estou sempre a beber água, mesmo com os meus termolicos todos na mão, mas eu tento sempre controlar a minha respiração, beber muita água, acalmar-me, gosto de estar nos meus momentos sozinha nessa altura, portanto é assim que eu finalizo um ataque de pânico normalmente. Foi este o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado alguém. Se calhar não ajudei muito porque eu estou um bocado nervosa a gravar este vídeo, vou-vos ser sinceras, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like para saber que vocês gostaram, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. Foi este o vídeo, tchau!